E no momento que eu observo os riscos negativos, eu tenho algumas estratégias para tratar. Eu posso eliminar o risco, né? Ou seja, eu vou fazer uma festa e ela seria no campo, mas pode ser que chova, então, para eliminar esse risco, eu vou com o salão coberto, né? É uma forma de eu eliminar o risco, são exemplos. Eu posso mitigar esse risco, né? Bom, eu preciso transportar uma quantia em dinheiro, então eu vou levar seguranças fortemente armados e vou utilizar um carro blindado. Eu posso transferir o risco, né? Eu posso contratar um terceiro, né? Por exemplo, se eu fazer uma cena onde eu posso correr algum tipo de risco de me machucar, eu contrato ali um dublê e esse cara faz a ação para mim. Eu posso simplesmente aceitar, olha, é arriscado, mas eu vou assim mesmo, né? Atravessar a rua fora da faixa é arriscado, mas a gente faz isso todos os dias, né? Muitas pessoas fazem isso todos os dias, né? Então, a gente aceita o risco. Bom, essas informações elas são úteis aí para que a gente possa entender o que eu vou tratar lá na frente, tá? Então, são só conceitos aí para que a gente possa alinhar o nosso entendimento para que a gente possa, ao falar de algumas ações aqui, vocês tenham esse entendimento. Bom, voltando aí para a segurança dos dados, né, nas igrejas, eu acho interessante a gente fazer uma reflexão. Na minha opinião, tanto a igreja como a LGPD, né, ela tem um propósito, que é cuidar das pessoas. Nós estamos vivendo um momento onde a tecnologia ela trouxe muitos benefícios, mas, ao mesmo tempo, ela trouxe riscos e, muitas vezes, traz muito dano, não só para as empresas, mas para as pessoas, né? E a LGPD ela é um dispositivo, né, que visa justamente proteger o indivíduo, né? A gente vira e mexe, se depara com situações como em 2012, né, essa lei ainda nem estava, acho que aqui as pessoas nem pensavam em algo nesse sentido. A gente teve aí uma situação com a Carolina, e olha que interessante, né? Ela sempre, tem até eu destaquei aqui, ó, ela teve, não sei se vocês se recordam desse caso, ela foi botar o computador no concerto, e aí os técnicos acabaram identificando fotos, retiraram essas fotos, fizeram chantagem, e aí isso veio a público, né? As pessoas foram naturalmente foram à justiça e tudo, mas não existia essa lei, então não foram julgadas naturalmente pela LGPD. Mas uma coisa interessante que chamou muita atenção, ó, a coisa de não me expor nua tem muito a ver com eu ter um filho de 13 anos, eu sempre coloquei isso abertamente, né? E diante do vazamento eu pensei o que é pior, ter uma mãe nua ou uma mãe que cede uma chantagem. Então você vê que as pessoas se veem muitas vezes, quando tem os seus dados, as suas informações vazadas, elas se tornam reféns completamente da situação, né? E no passado não tinha ainda nada que pudesse proteger de maneira tão efetiva como hoje nós temos o dispositivo da LGPD, né? Por isso eu entendo claramente que a lei ela vem realmente com um intuito muito bacana de proteger aí as pessoas. Bom, ainda seguindo essa esteira, né, em 2021, agora bem recente, a gente teve um mega vazamento de dados aí, onde praticamente os dados de todos os brasileiros aí vazaram, né, e foram dados muito sensíveis, porque estavam relacionados aí à saúde, tinha informações aí né, muitas informações pessoais, né, e quando esse tipo de situação acontece, né, que prejuízo a gente pode ter, né, enfim, muitos prejuízos, né? A gente pode ter cartões clonados, a gente pode ter saque indevido do FGTS, a gente pode ter pessoas aí se passando pela gente, enfim, a gente escuta isso todos os dias, pedindo dinheiro, pulando o número do WhatsApp, né? Então, a segurança do dado pessoal, ela passou a ser realmente um assunto muito importante, onde todas as pessoas precisam ter conhecimento e cuidado, e mais que isso, né? As empresas e as organizações, inclusive, incluindo as igrejas, precisam estar atentas, né? Não é de hoje que a gente escuta casos aí de informações que são vazadas, que vão para as redes sociais, onde do dia para a noite a pessoa se vê aí completamente desmoralizada, desrespeitada, né? E isso não é uma condição bacana e que a gente não quer que aconteça em nenhum cenário, especialmente dentro das igrejas. E o pior é que nas igrejas existe, sim, uma vulnerabilidade e há uma importância aí muito grande de se observar essas informações, porque a igreja ela tem informações pessoais em abundância, né? Ela cuida.
Ok, então eu vinha falando que as empresas, né, assim como as igrejas, têm uma quantidade grande de dados pessoais e precisa cuidar disso, né? Precisa cuidar porque o vazamento de dado hoje, como a gente bem viu, o dado pode virar informação, associado a algum conhecimento, pode ser utilizado para o bem, mas também pode ser utilizado de maneira muito negativa. Tá? E aí, como a minha área é a área técnica, né, eu vou entrar aqui um pouquinho para falar com vocês sobre cibersegurança e segurança da informação, né? Bom, quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando de todos os meios, né? Porque a informação ela não necessariamente precisa estar armazenada em dispositivos digitais, no meio digital. Pelo contrário, né? Especialmente, muitas vezes, dentro das igrejas, as informações estão armazenadas nos papéis, nos arquivos físicos, né? Então, a segurança da informação, ela compreende, né, o cuidado, né, a segurança de todo e qualquer tipo de dado, né? Então, a segurança da informação ela é bem abrangente, tá? E aí, quando a gente fala de LGPD, ela não restringe a cibersegurança, ela não restringe a segurança das informações digitais, tá? É importante deixar isso claro. Ela é ampla, é segurança da informação. Então, se uma entidade, né, se uma empresa mantém registros em papel, ela também precisa cuidar, acompanhar, gerenciar o armazenamento, né, a eliminação desse dado, o armazenamento, enfim, ela precisa realmente fazer toda a gestão dessa informação. Né? Mas falando sobre cibersegurança, na verdade, é uma parte da segurança da informação, né? E ela visa, naturalmente, a lidar única e exclusivamente aí com os dados digitais, né? E é onde a gente tem observado aí os maiores incidentes de vazamento, os maiores incidentes aí com vazamento de dados, né? Realmente no mundo digital. Nós pegamos aqui, até para fazer um exercício, uma ficha, né? De um cadastro, ficha de cadastro para dizimista jovem. Né? Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar direitinho, mas eu tentei colocar no maior tamanho que eu pude aí. Dá para visualizar sim. Legal. Bom, isso aqui é uma ficha, ela fica no papel, imagino que, né, pelo processo, geralmente é preenchida e, às vezes, pode ser armazenado no Excel ou no Word, na igreja. Tá? E o nosso trabalho, o trabalho da segurança da informação voltada para o meio digital, consiste em começar a mapear esses dados, né? Baseado na Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, a gente começa a questionar a igreja sobre a necessidade de todas essas informações que estão aqui contidas nessa ficha, né? E aí a gente começa a mapear esse dado, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos práticos, né, de como esse processo funciona, que eu acho que é o objetivo da palestra, falar de maneira bem prática, né, para que, posteriormente, as pessoas que participam das igrejas possam ter uma visão de como esse processo se dá, né? Então, teoricamente, né, eu pego a área, no caso, em foco ali, eu trouxe um exemplo, né, para a gente não tinha dimensão do tempo para fazer isso junto, seria um pouco complicado. Então, peguei alguns aqui, né, algumas partes para a gente refletir, para a gente ter uma ideia, não ficar tão... fica mais ilustrado, né? Então, eu pego a área em foco. Então, aqui eu estou tratando a área do dízimo, né? Então, a origem, essa informação vem da onde, qual o processo que eu utilizo, se tem alguma pessoa, no caso, que faz ali esse cadastro, né? Quem é o dono desse dado? Não necessariamente o dono pode ser o departamento, isso aí pode ir para a área financeira, né? Então, aqui eu estou analisando, só para a gente depois fazer um deparo, olha, eu pego a área comercial, o documento aqui, ó, a origem é uma cópia, relacionada a cadastramento do cliente, né? A área que faz esse transamento, essa transação é a área de cadastro, o gestor do dado ali não aparece bem, mas pode ser qualquer departamento da empresa, e para onde esse dado vai, né? E ainda se tem algum sistema que gerencia. Então, ao mapear isso aqui, eu começo a ter uma visão de onde o dado vem e para onde o dado vai. Isso é muito importante para que eu comece a ter uma visão clara dentro do processo, para que eu possa fazer aí a segurança da informação e começar a fazer um compliance com a lei. Tá? E aí, seguindo, eu preciso agora saber
quais são os dados pessoais que eu tenho naquela informação, então, que eu tenho naquele processo, né? No caso aqui, a gente está falando, vou voltar aqui um pouquinho, da ficha, né? Só pegando ela como exemplo agora. Tem o nome da pessoa, tem a nacionalidade, então aqui tem um conjunto de informações, né, que nós julgamos que sejam informações aí pessoais, para que eu comece a entender qual é a... Ai, faltou agora a palavra, perdão, mas qual é a sensibilidade desse dado, né? O quão sensível é esse dado. Tá? E aqui eu tenho algumas coisas que ainda são muito importantes. Por exemplo, tem informações financeiras, muito sensível, né? Nós temos que tomar cuidado. Tem informação de sociais, né? Tipo dados laborais, perfil de consumo, perfil acadêmico. Então, tem uma série de questionamentos. Isso aqui são alguns. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Mas a gente já ampliou à medida que isso também muda um pouco de empresa para empresa, a gente sempre faz o estudo, né? Mas a ideia aqui é a gente entender qual é a sensibilidade desse dado dentro daquele processo, né? É um trabalho muito importante. E aí, na sequência, eu preciso entender qual é a abrangência, né? Porque a lei ela traz algumas questões sobre o tratamento do dado do âmbito nacional ou internacional, e aí, possivelmente, os advogados poderão falar com mais propriedade que eu, não sou advogado, sou da área técnica, né? E, por fim, a gente a finalidade, né? Para que eu uso esse dado, né? Para identificar a pessoa, segurança da informação, ou seja, tudo isso que a gente coloca aqui é importante e é previsto na LGPD, né? E aí eu vou mapeando. Veja bem que eu estou falando de uma ficha, né? De um processo. Imagine quantos processos como esse existem dentro das igrejas, né? São aí uma quantidade bastante significativa. E depois, o que eu faço com esse dado, né? Eu acesso o dado? Eu utilizo o dado? Eu reproduzo esse dado? Eu elimino, né? Então, a partir daí, a partir do momento em que você identifica e mapeia esse dado, a gente começa a ter uma visão, né, da sensibilidade dele. No geral, é importante a gente fazer um fluxo, né, porque graficamente fica melhor do que aquele monte de informações em colunas, né? E aí a gente passa a ter uma visão mais clara desse dado. Olha, vem de uma área, o processo é um processo de admissão, vai para um sistema que é o SAP, e depois ainda também aqui tem ele pode ser armazenado aqui em documento físico, no servidor de arquivos e e-mail, né? Então aqui eu faço um resumão dessas informações coletadas, né? E faço, por fim, uma análise de risco, que é um diagnóstico, né? Onde a gente da área técnica, né, pega lá e olha, a governança de proteção de dados. A empresa define formalmente a responsabilidade pela proteção de dados a um colaborador ou terceiro, ou seja, dentro da igreja, tem alguma pessoa preocupada em fazer essa gestão do dado? Saber se esse dado precisa, se não é? Não tem. Então, a gente bota uma observação e sugere, né, dá um parecer no sentido de que é importante, né, para que a gente possa atender à lei, ou seja, para que a gente não só possa atender à lei, mas para que a gente possa também cuidar das pessoas e das informações das pessoas que nós lidamos ali, a gente dá esses pareceres nesse sentido. Tá? Então, aqui a gente ilustra bem aqui, só para a gente ter essas informações, e também, no final aqui, a gente faz um plano de ação, né? Para que a pessoa tenha aí a visão, implementar o papel do GPO, atividade número 1, atividade a implementar, tempo, esforço, né? Então, a gente tem todo o material aí para que se entregue também um plano de ação para as igrejas poderem, aí, de uma forma, implementar isso na prática, né? A gente também faz um mapeamento de todos os sistemas, e aí, quando eu falo de sistemas, né, eu falo não só, porque às vezes a gente fala sistema, pensa só no ERP, né, naquele sistema administrativo. Não, a pessoa pode usar Excel, pode usar o Word, todo tipo de meio digital, todo aplicativo, todo, né, sistema que for utilizado, a gente também precisa mapear, para que a gente faça uma análise da aderência desses sistemas ao que preconiza a segurança da informação, né? Aí já muito voltado para a questão técnica mesmo. Tá?
E aí, para a gente avançar mais um pouquinho, vamos falar aqui da cibersegurança, quais são os principais riscos, né? A gente ouve falar de vírus, né? Mas assim como no mundo, né? Assim como a gente está vivendo agora, Covid, né? Vírus da gripe, enfim, no meio digital também os vírus são classificados, né? A gente tem aí alguns tipos de vírus, né? Tem aí os malwares, que são os cavalos de Troia, que quando você inadvertidamente, né, instala um programa, né? Esse software ele fica monitorando o usuário, vai gravando informações do dispositivo dele, pode ser um celular, obviamente, pode ser um computador. O backdoor, esse vírus, ele é bem mais agressivo, né? Ele chega a excluir arquivos, ele instala novos programas e fica enviando e-mails, né? Vocês já devem ter ouvido, já devem ter passado por isso, de ter recebido uma informação de que você está mandando e-mails para a sua lista de contatos, e não é você que está fazendo aquilo, né? Os phishing aí são e-mails enviados por remetentes falsos que roubam senhas bancárias, aqueles e-mails que você recebe, né? Abre o extrato, e aí as pessoas, às vezes, ou as mensagens agora pelo WhatsApp, está sendo muito comum também. Né? Os DDoS, esses aí são aqueles que tiram os sites do ar, né? As pessoas criam um ataque cibernético e fica ali acessando ou através de algum software, invade e cria uma série de processos dentro daquele ambiente onde o sistema acaba não conseguindo mais ser utilizado. Né? Spoofing, né, que falsifica o protocolo de internet, fingindo ser um dispositivo confiável, não é. E os ataques internos, né? Esses são os mais perigosos dentro de uma organização, que é quando, às vezes, de maneira muito ingênua, um colaborador leva um pendrive, né? Enfim. E agora, né, com a LGPD, um cuidado adicional é que realmente, dependendo, aí falando mais das empresas, né, das corporações, imagino que em mais algum tempo a gente vai estar ouvindo casos aí de sequestro de dados, né? O ser humano, enfim, vai pegar o pendrive, se você não me pagar, isso já acontece através de criptografia, mas eu acredito que isso vai acabar com essa questão das multas e tudo pode ser massificado aí, seria o que a gente classifica como os ataques internos. Aqui são alguns, né, os principais que eu mapeio aí, e como a gente pode se proteger disso, né, como que a gente pode tratar, se precaver, né, primeiro senhas fortes, né, a gente vê em filme isso aí o tempo todo, é bem a realidade, né? Agora eu estava vendo essa série Lupin, não sei. O cara, geralmente a senha é data de aniversário, data de aniversário do filho. E, hoje em dia isso não dá mais, né? Não dá mais realmente para você trabalhar com senhas tão fracas, né? Mesmo no seu computador pessoal, porque você pensa assim, nossa, é cansativo digitar uma senha grande. Mas se você esquecer esse computador, ou se você for roubado, a mesma facilidade que você tem para entrar, a pessoa que fez que está te atacando, que está com o intuito de te prejudicar, vai ter também. Então, as senhas precisam ser fortes, nada de senhas, né? Muito tradicionais, combinações simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso não ajuda a gente da área técnica, pelo contrário, né? E você precisa também criar, se você tem uma rede de dados dentro da igreja ou dentro da empresa, é importante ter um controle de acesso. Criptografia, né? Obviamente, é importante trabalhar sempre que você tiver algum sistema, né, o WhatsApp já é criptografado, mas é importante você estar atento na hora de escolher uma ferramenta ou outra, se tem a possibilidade de criptografar ou de botar uma senha no arquivo, né? Definir políticas de segurança, né? Muito importante, orientar as pessoas, olha, pendrive, cuidado, se você vai precisar levar informação, fazer uma impressão fora da empresa, olha os dados, né, o que você está carregando, é importante orientar, ter políticas aí mais sérias em relação à gestão dos dados, né, pessoais. Certificados de assinaturas digitais também são dispositivos que quando as empresas podem implantar, elas devem implantar isso. Sistemas sempre atualizados, né, às vezes você pega o computador, como eu continuo, sou da área de TI, tenho uma empresa, faço consultoria, viro e mexe, vou nas empresas, vejo lá os computadores extremamente desatualizados, os sistemas operacionais eles são falhos, né, são construídos por humanos, então os erros eles são corrigidos nas atualizações, né? Aí a pessoa muitas vezes fala assim, que saco, o Windows está atualizando. Graças a Deus que o Windows está atualizando, porque ele está corrigindo falhas, demora, mas você prefere perder 1 hora ou perder todo o ano de trabalho, todo o mês de trabalho, porque
vira e mexe, a gente está tendo aí invasões dentro das empresas, as pessoas criptografam os dados, pedem aí não sei quantos mil bitcoins, né? Já passei por 2 clientes por situações como essa. Por sorte, a gente tinha um backup em nuvem, conseguimos resgatar esses dados, mas ele ainda assim teve prejuízo, né? Porque o backup ele não é instantâneo, o backup funciona diário, então a pessoa perde no mínimo o dia de trabalho. É o menor prejuízo. Numa empresa grande é um prejuízo muito grande, né? Então, VPN, o que é VPN? Né? Quando você precisa fazer conexões externas. Agora, especialmente com home office, Jesus, né? Todo mundo abre lá o N10, que abre não sei o quê, e acha que está seguro. Gente, não está. A hora que alguém invadir e pegar os seus dados e copiar ou criptografar tudo, você ter noção. Eu entendo hoje que o ativo mais precioso que o ser humano tem é o tempo, né? Meu, se é o seu ativo mais precioso, se você não cuida, você tem que refazer um trabalho, é assustador, né? É assustador. Então, é mais fácil tomar os cuidados, procurar um consultor, uma pessoa que trabalhe na área, para que possa te orientar, para que você realmente não perca depois aí todo esse tempo e todo esse dinheiro, né? E planos de contingência, né? O ser humano, muitas pessoas não têm plano de contingência, tipo, tá, tudo bem, e se de tudo ruim acontecer, o que eu faço, né? É importante você ter um plano de contingência e pensar nesse plano. Quem pode fazer um plano de contingência voltado para a área de segurança de dados são pessoas da área técnica, que entendem, que vivenciam isso o tempo todo e vão poder te conduzir aí por um caminho para que você tenha um trauma menor. Bom, é isso, pessoal. Eu gosto desse pensamentozinho aqui, mas tá aí, porque eu queria mandar de mensagem para vocês, eu procurei falar de maneira mais rápida para que a gente pudesse abrir aí para perguntas. Eu sei que a área técnica sempre gera dúvidas, eu trouxe ali algum material que eu acho que pode provocar vocês no sentido de entender um pouquinho mais como isso tudo funciona, e eu fico à disposição aí para a gente conversar nos próximos, durante o tempo aí que nós temos, eu não sei, o Jean que conduz isso aí, mas o tempo a gente está à disposição de vocês, se tiverem A dúvidas. gente tem um tempo legal aqui que dá para a gente conversar e bater um papo. Legal, então estou aí disposto, não sei se eu consigo responder todas as perguntas, qualquer coisa eu peço ajuda aos universitários, né? Temos aí as advogadas que eu espero que estejam conectadas com a gente, mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho, que eu puder ajudar. Na verdade, é uma pergunta, mas um comentário da Luciana. Ela está dizendo assim, pelo que eu entendo, além do conhecimento jurídico, será necessário conhecimento em informática, em software, ao menos ser um profissional graduado, né? Ou seja, somente a boa vontade dos agentes pastorais não dará conta de resguardar a paróquia de eventuais sanções por infringir a lei. Pois é, qual é o nome dela mesmo? É Luciana. Muito assertivo, Luciano, muito assertivo. Olha, hoje os dados eles ficam quase que, eu diria que 90%, talvez, grande, é uma quantidade absurda de dados que nós temos no meio digital. Então, naturalmente, para que você possa garantir a segurança desses dados, é necessário que você tenha uma pessoa que trabalhe com tecnologia e uma pessoa que, né, na verdade, porque a tecnologia hoje, como a medicina, como todas as outras áreas, ela é muito extensa. Né? Você tem profissionais que são especializados em desenvolvimento, tem profissionais que são especializados em infraestrutura, e você tem profissionais que são especializados em segurança. Né? Então, é importante também não só ser um profissional da área de TI, mas um profissional que tenha estudado, que tenha vivenciado a segurança da informação, para que ele possa, tem que saber como funciona o firewall, como funciona, como bloquear essas portas, enfim, e também, de preferência, que ele tenha um bom conhecimento em banco de dados, seja no DBA, né? Para que ele possa aí estar avaliando como é que está a integridade desses dados, né? O que pode ser feito. Então, é correta essa sua... Inclusive, o trabalho que eu fiz em São Paulo foi junto com a PEC, né? A doutora Patrícia Peck, lá com a PG, e eles não fazem nenhum tipo de consultoria de LGPD sem os consultores da área técnica. Isso não existe. Geralmente... Eu tenho duas perguntas aí que se juntam. Fazer backup é bastante recomendável e o que é melhor, um backup na nuvem, se ele é mais seguro ou um backup físico? Boa pergunta, boa questão. Vamos lá. O backup em nuvem, hoje, ele garante que você coloque essas informações em data centers.
né? O que são data centers? São espaços onde você tem ali uma centena, milhares de servidores e de storage, né? Storage são servidores voltados só para armazenamento de dados. Esses dispositivos, eles geralmente possuem redundância física, redundância lógica. Então, quando você coloca a sua informação no OneDrive, você não está colocando a sua informação num único HD, até está com um HD aqui, ó, num único HDzinho. Você está colocando ali num storage que tem uma dezena de HDs e a sua informação fica ali armazenada em vários HDs, de forma que você, se um HD queimar, ele já consegue recuperar aquela coisa toda. Então, naturalmente, o fato de você hospedar um backup em nuvem já te dá essa redundância. O problema todo que acontece com o backup em nuvem é que muitas vezes o usuário usa o OneDrive, é um usuário pessoal, e aí o computador dele é compartilhado, né? Então, quer dizer, o que você está usando no drive virtual, muitas vezes você passa a senha para um terceiro, e aí você perde aí a segurança relacionada à privacidade dos dados. Os dados vão até estar armazenados ali, né? Mas a pessoa pode apagar, não tem o que fazer, a gente fica bem refém. Mas o backup em nuvem ele é muito recomendado, é recomendável hoje em dia, é seguro, né? Mas você precisa manter aí as questões dos protocolos de segurança. Deixa eu ler aqui, é do Diácono Moretti. Usando um sistema que já esteja de acordo com a LGPD, o banco de dados na nuvem, como que a gente faz o mapeamento de dados? Eu acho que é isso que ele perguntou, que está meio confuso aqui. Diácono, se puder repetir a pergunta, porque eu acho que ficou meio confuso. Enquanto o Diácono repete, o Frei Narciso está falando aqui, é bem difícil fazer um bom trabalho sem um bom investimento. Dentro desses investimentos, para começar, quais são os mais importantes? Nuvem, HD, antivírus? Boa pergunta essa, viu, Frei? Boa, Então, é muito importante um analista entender o ambiente, né? Fica difícil a gente falar, comece por aqui ou por ali, porque cada igreja, cada paróquia vai ter uma necessidade, né? Às vezes tem bons computadores, mas estão mal utilizados, mal dimensionados, né? Então, às vezes tem uma rede, mas precisa colocar ali algum dispositivo de segurança, uma senha, uma coisa. Enfim, eu não diria o que é mais importante. Cada situação é uma situação e ali a gente vai tentar diagnosticar, né, para orientar da maneira mais correta qual é a ação mais assertiva. Na verdade, vamos dizer que o mais importante é um profissional capacitado para te orientar qual o melhor investimento, né? Na verdade, esse é o primeiro passo. Porque corre o risco de você acabar comprando desnecessariamente, né? E um bom profissional, ele tem sempre, né, meios, por exemplo, a Microsoft é cara, depende. Existem meios de utilizar lá os serviços da Microsoft de uma maneira viável financeiramente, né? Então, o profissional que trabalha nessa área, que tem essa competência, ele realmente vai conseguir fazer com que você economize e tenha um ambiente seguro e sempre disponível aí para as empresas, para as igrejas, com certeza. Uma coisa importante, que é bem interessante, principalmente os padres e os líderes que trabalham com as instituições, é que existem muitas plataformas, muitos softwares que, inclusive, têm programas específicos que disponibilizam a ferramenta gratuita para determinadas instituições. Então, por exemplo, eu conheço um instituto que ele tem todo o CRM dele, todo o sistema de gestão de marketing, de financeiro da Salesforce, e, na verdade, boa parte das licenças, elas foram licenças gratuitas, porque eles entraram no programa lá, que é um programa social dessa empresa. Então, é importante, inclusive, você ter um profissional qualificado nesse processo, porque, às vezes, você consegue ter essas ferramentas de forma gratuita, desde que você esteja de acordo lá com as documentações necessárias e tudo mais. Existem muitas possibilidades. O próprio Google, por exemplo, tem esse tipo de benefício também. Então, é interessante aí vocês observarem esses pontos, né, e estarem atentos. É uma coisa que
que eu sempre falo, e é muito interessante, né? Quando a igreja vai, por exemplo, construir um templo, certo? A igreja vai construir uma igreja, né? Um templo. E aí, o que acontece? Ela hoje, para ela construir uma igreja, ela chama um engenheiro, porque se ela não tiver um engenheiro e um arquiteto, o teto vai cair na cabeça do povo. Isso vai ser crime, vai ter acidente, pessoas vão morrer, vai gerar uma série de problemas para a igreja. Só que quando a gente trata dos aspectos da evangelização, da vivência pastoral, que inclui aí os aspectos de gestão, porque a gente às vezes tem uma tendência, e os padres podem me falar, e o padre Carlos, que é econômico, eu vou trazer de novo o padre Carlos aqui para o processo, mas eu acho que ele vai entender o que eu quero dizer, porque ele é econômico. Muitas vezes nós separamos a gestão da diocese do negócio que é a diocese, que é a igreja, que é a evangelização. É como se houvesse uma separação. Não, quando se fala de gestão da cúria da igreja é uma coisa, quando eu estou na dinâmica pastoral é outra. E isso está totalmente equivocado. Porque o negócio da igreja, no âmbito empresarial, vamos falar na linguagem empresarial, o negócio da igreja é a evangelização. Então, quando se trata da evangelização, que deveria ter um alto investimento, eu invisto na evangelização, no negócio, muitas vezes isso não acontece, que é o que a gente vê, por exemplo, na maioria das instituições a comunicação é dada na mão de pessoas que não são qualificadas, ou de padres, por exemplo, que não foram formados para isso. Eu tenho uma tendência a colocar essas atividades que nós consideramos pastorais na mão de pessoas não qualificadas. E aí, às vezes, é preciso uma lei, como nesse caso, que está empurrando a igreja a profissionalizar uma parte da realidade pastoral, que é esses dados dos fiéis, as informações. E aí você tem, por exemplo, você falou do cadastro do dízimo, mas a gente tem toda uma dinâmica sacramental existente, né? Teve gente que perguntou, por exemplo, numa das palestras sobre agora fugiu o nome do documento lá que coloca no mural quando vai casar, meu Deus, fugiu o nome. O comunicado lá, Jesus, fugiu. Depois o padre bota ali para mim, alguém bota ali para mim, os proclamas, né? Pois isso é um documento jurídico canônico, mas que é colocado lá no mural e é uma informação, é um dado sensível. Então, a gente precisa tomar consciência de que tem coisas que não dá para ser amadora. Não dá, tem que ter um profissional. Então, o primeiro investimento, na verdade, é qualificação profissional, né? Não adianta eu comprar um sistema que eu não sei usar, que eu não sei para que serve. Como é que eu vou comprar, na verdade? Eu vou comprar um negócio que eu não sei nem para que eu compro. Então, o ideal mesmo é ter sempre um profissional, e aí as dioceses têm um papel fundamental nisso, porque nós estamos falando da instituição ali, juridicamente falando, da matriz, né? Da mãe das paróquias. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pode ir falando aí, Richard, se tiver algum comentário, enquanto eu vou procurando aqui. Não, perfeito. Acho que é por aí, sim. Eu dei uma olhadinha no chat aqui, acho que a gente... O Diácono reformulou aqui a pergunta, né? Ele está dizendo que, assim, o nosso sistema é de terceiro, né? Um agente é alguém que desenvolveu o sistema. Então, esse sistema está na nuvem e estamos na fase de mapeamento de dados. Como poderíamos fazer esse mapeamento de dados? O agente já não faria? Na verdade, é um processo junto, né? É interessante isso. Quando o sistema roda em nuvem, o que a igreja precisa ter é um documento, né? Porque como ela utiliza isso, e isso está nos servidores de quem oferta aquele serviço, caso exista um vazamento de dados, naturalmente recorre sobre o prestador, né? Porque a igreja, naturalmente, não tem ali nenhum tipo de acesso, a não ser que fique provado que alguém entrou com login e senha, né? Que o vazamento de dados foi local e não lá no servidor. Tá? Mas é muito importante aí, sim, a consultoria jurídica,
para revisar esse contrato de software, né? E aí sim poder, caso não exista, colocar algumas cláusulas que resguardem a igreja contra esse tipo de situação, né? Porque aí não adianta você fazer tudo certo aqui na ponta, criar uma política, definir aí a questão toda, e você acabar tendo um problema de vazamento lá no data center, onde a empresa hospeda o seu sistema e vende para dezenas de outras igrejas, né? Então, isso faz muito sentido, e é por isso que é importante, por isso que a consultoria de LGPD, por isso que esse trabalho de adequação da LGPD requer um profissional da área técnica e um profissional da área jurídica. É muito importante. Padre Carlos está fazendo um comentário aqui. Infelizmente, nas paróquias existe uma cultura muito perigosa, que é o uso do celular pessoal para receber dados dos paroquianos, no serviço da Secretaria Paroquial. Isso é extremamente preocupante. De fato, hoje é muito comum, né? Não só das paróquias, mas até a própria empresa, as empresas ainda hoje é difícil. Agora com a pandemia, então, separar essas coisas tem sido mais difícil ainda, né? O que tem crescido muito já, e aí respondendo também, dando uma sugestão, existem várias ferramentas hoje que são, por exemplo, o Octadesk, entre outras ferramentas que a gente até trabalha, elas fazem o quê? Elas trazem o WhatsApp para um RP, para o sistema, e esse número de WhatsApp pode ser utilizado pelas pessoas, aí sim, não é um celular pessoal, ele passa a ser algo corporativo da igreja, onde as pessoas podem utilizar com senha, com acesso, as informações ficam ali armazenadas. Então, tem sido aí uma área de muito crescimento. O WhatsApp realmente se transformou aí num meio de comunicação muito, muito utilizado, não faz sentido você voltar atrás. O que tem sido feito empresas, né, desenvolvido plataformas para que você possa operar o WhatsApp de maneira segura, onde você possa ter controle, fazer backup, né? Até porque a lei, a LGPD, ela permite, por exemplo, a exclusão total dos dados. Imagina hoje que loucura seria se uma pessoa chega na igreja e fala, eu participo da comunidade, não quero meus dados mais aí. Já imaginou? Você tem que catar papel por papel, onde é que, em tudo que aquela pessoa passou para você excluir esse dado, é um direito dela, né? Então, é importante. No meio digital, isso já é complicado. O Richard, tu falou isso, e tem uma pessoa falando justamente isso aqui. O Rodrigo está dizendo assim: quero ver modificar os livros de batismo ou excluir o nome dos que pedem para excluir os dados. É verdade, né? A gente tem os livros de batismo, casamento, e é um direito da pessoa. Se ela chegar e dizer, eu casei na igreja, mas não quero mais, tá aí, tira esse meu nome daí. É um direito, e você vai ter que não só apagar, como evidenciar. Né? Então, assim, é complexo. A gente tem tido aí algumas empresas que têm uma área a parte de sistemas, né? Muito sistema antigo, aí depois desenvolver sistema novo, aquela confusão toda. Rapaz, quando você vai tentar fazer essa exclusão em todos os sistemas, você quase desenvolve outro. Porque a empresa tem tanto sistema, você tem que entrar num, procurar o cara, entrar no outro, acha não sei o que lá, validar tudo, depois trazer tudo isso, mandar uma cópia de tudo que você encontrou para o cara e depois excluir. Né? Então, não a lei. E aí você fala assim, poxa, mas veio para me dar trabalho? Não. Veio para proteger o cidadão. É importante, é um absurdo o que vem acontecendo hoje em dia, né? O certo é a gente ficar com o nosso dado com a gente. Você foi numa loja, comprou, depois pede para excluir. Por que o seu dado tem que ficar lá, meu Deus? Né? Para ficar depois recebendo ligação de promoção, de não sei o quê, o tempo todo as pessoas, né, incomodando. Eu estou para fazer a live aqui, você tem que desligar todos os telefones, tem quase que, porque o telefone não para, o WhatsApp não para, um monte de coisa. Então, assim, é complexo e é importante cada vez mais, né? Eu não vejo a LGPD como uma lei punitiva, mas ela chama a atenção para uma situação muito, muito importante que vem realmente afetando o ser humano cada vez mais, porque isso quando não tem as fake news, né?
Sim. Viraliza do dia para a noite, né? Você fala uma mentira de uma pessoa, daqui a pouco tem informação, o negócio viraliza lá. Então é importante. Só para complementar isso que a gente falou sobre a questão dos proclamas e de documentos jurídicos, que os documentos sacramentais, principalmente, são documentos jurídicos na igreja. O padre Carlos está falando algo que eu ia já falar sobre isso, que é o seguinte: a LGPD, ela não elimina, ela não está acima da lei, do Código de Direito Canônico. Então, existem algumas questões que entram em exceção, certo? Então, por exemplo, os proclamas, ele é um documento que precisa ser visível para as pessoas, porque é um período de anúncio mesmo desse casamento, se aquela pessoa já foi casada, isso pode ser denunciado, enfim. Então, existem algumas coisas aqui que precisam ser vistas de forma, pegar a lupa e trazer isso em detalhe, certo? Então, a gente tem que só observar isso. Ô, Jean, a doutora Juliana vai poder falar muito melhor sobre isso, né? Até porque é advogada e vem estudando muito, mas a LGPD, quando a informação ela é necessária, você pode continuar, só precisa tomar os cuidados, mas você vai continuar utilizando. Por exemplo, eu preciso saber qual é a renda da pessoa. Cara, preciso, porque senão não consigo aprovar o crédito. Ué, como é que você vai fazer? Vai parar de dar crédito? Não. Então, aquilo vai continuar, aquela informação vai continuar sendo obtida da pessoa, né? E aí o cuidado que vai ser diferente. Por exemplo, todo o sistema, né? Todas as pessoas na empresa precisam ter acesso à renda dessa pessoa? Aí você começa a minimizar a utilização dessa informação. Hoje, por exemplo, a maioria dos sistemas abre lá um contrato. Bota o contrato inteiro. Gente, o contrato passa até pela secretária, que nem o contrato, mas ela tem acesso, porque ela tem a senha do sistema, ela vai lá e vê o contrato. Aí está lá, dado pessoal, quanto o cara ganha, e etc, etc, etc. Então, a lei ela vai começar a fazer com que as organizações elas comecem a pensar, peraí, por que a pessoa está querendo ali olhar só o valor que foi o contrato para dar sequência a um processo? Por que vai aparecer o contrato inteiro? Né? Como a questão do próprio dízimo, né? Por exemplo, eu vejo muito em seu trabalho com as pastorais do dízimo, é muito comum, por exemplo, os agentes pastorais, tem liderança da paróquia que dá só R$5, R$10 do dízimo, né? E isso as pessoas acabam sabendo porque a gestão dos recebimentos é feita e é controlada pela pastoral do dízimo, muitas vezes. Então, isso são coisas que precisam ser tomados cuidados, porque é um dado sensível, né? O pagamento daquela doação, primeiro que é uma doação, ela dá quanto ela quiser, e isso pode gerar constrangimento para ela, né? Então, olhem a gravidade disso. São pequenos detalhes, mas que impactam profundamente a vida pastoral, a vida da igreja. Exatamente. Deixa eu só ver aqui. Que o Dário acabou de falar, a questão de acesso à doação do dízimo, quem precisa saber. É justamente isso, assim. Eu até falo isso nos cursos do dízimo. Pastoral do dízimo não precisa saber, na verdade, de valores, e pastoral do dízimo não precisa nem contar o dinheiro. Assim, no curso do dízimo, eu falo justamente isso. Eu digo, olha, e na assessoria, os clientes que a gente atende na assessoria do dízimo, uma das primeiras coisas que a gente fala para o padre é, padre, se puder não dar o dinheiro o dízimo para a pastoral do dízimo contar, é melhor. Por duas questões. Primeiro, a privacidade daquela contribuição, isso é bom que não seja feito por um voluntário, seja feito pela secretaria, pelo pároco, enfim, pelo um profissional que está trabalhando ali, e aí existe uma questão legal, jurídica, que ele precisa não falar, e aí existe um contrato para isso, mas também pela questão da missão da pastoral do dízimo, que não é ser um cobrador de impostos, não é contar dinheiro, é uma dinâmica pastoral, e já se confunde demais, então é até como uma metodologia, uma ação pedagógica, né? Então, eu já sugiro que não faça a contagem do dinheiro.
Existe casos ali que precisa por uma necessidade, mas aí tem que se tomar muito cuidado com essa questão, porque isso de fato causa constrangimento. Eu vejo lideranças sendo extremamente indelicadas e fora até da casinha, eu digo, porque a pessoa ela invade a privacidade do outro, dizendo, nossa, o fulano ganha tão bem e só dá R$ 5. É um problema do fulano, não é seu. Isso diz respeito a ele. O problema seu é outro. É igual a história da pessoa que fica na missa olhando se o outro fez certo ou não. Enquanto o outro está rezando, fazendo errado, você está fazendo certo, olhando se o outro está fazendo, né? Então, é essa postura imatura que existe na paróquia e que a gente precisa cuidar, porque em alguns casos vai gerar processo, vai gerar problema e problemas jurídicos sérios, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se tem alguma lá para cima, gente, que eu passei, eu peço que você coloque de novo ali. Pessoal, o Jean falou uma coisa interessante, o negócio da igreja, temos uma dificuldade sentimental muito grande em ver a igreja como uma empresa. Lembro quando surgiu a nota fiscal eletrônica, muitos disseram que os pequenos negócios iam sofrer bastante. Dentro das nossas realidades, eu pergunto, a LGPD não veio para ajudar a padronizar a padronização dos cadastros e o uso dos dados das nossas igrejas? É uma boa reflexão, né? Gostei. Eu o Claudinei. imagino que, se tratando da Igreja Católica, seria muito bacana, sim, ter, de repente, um grupo de trabalho, né, para começar a padronizar isso e isso ser realmente utilizado para todos, né, para todas as igrejas. Talvez fosse uma alternativa. É que a igreja realmente é muito grande, né, e eu não sei como isso poderia se viabilizar, mas sim, a LGPD ela vai ajudar nesse sentido, né? Na verdade, ela não vai ajudar, ela vai meio que forçar, né? É claro que no primeiro momento está sendo informativa, mas se a pessoa ficar reincidindo, né, ela vai começar a ser punitiva, né? Então, eu não imagino que, se você começou a fazer um trabalho, se você está atento, está ali observando, botou um responsável, um DPO, para ficar analisando os dados, né, está preocupado com isso, eu imagino que, se você sofrer um vazamento de dados, mesmo que seja aí exposto e tudo, a igreja, né, não vai ter ali uma punição. Mas, se isso voltar a acontecer com muita frequência, naturalmente, a gente pode vir a ter problema com a lei, né? Exato. Então é importante, sim, acho bacana, pode ser, a partir da LGPD, várias ações, eu acredito que a partir desses esforços, né, como o nosso aqui, vai se começar a pensar mais sobre isso e ver uma forma, como eu falei lá no início, né, no propósito. Acho que a LGPD, assim, como a igreja, tem o objetivo de cuidar, e você preservar as pessoas é muito importante num mundo tão globalizado e conectado, né? Porque de um dia para o outro, você simplesmente destrói uma pessoa, e muitas vezes a pessoa até comete suicídio e tem ações limite aí, né? Infelizmente. Exato. Uma coisa que um dos nossos futuros palestrantes, sabe, ele fez um comentário que eu achei muito interessante. O próximo palestrante da nossa próxima semana da evangelização, o Padre Carlos, ele disse o seguinte: infelizmente, tratamos nossa pastoral e nosso atendimento paroquial de maneira muito amadora. Penso que o grande desafio para nós é enxergar e viver a vida paroquial com cara de empresa, mas com o coração de igreja, né? Muito legal essa reflexão, de fato, isso é uma necessidade. A gente olha ainda a evangelização, a igreja, tudo muito assim amador, e isso, na verdade, não facilita em nada a evangelização, só prejudica. E a gente usa da evangelização, a gente coloca sobre a evangelização esse julgo até, dizendo, não, porque para Deus as coisas não podem ser assim, né? É como se fosse a gente coloca uma desculpa nisso, né? Uma muleta, que na verdade não faz nenhum sentido, né? Quando a gente olha para a palavra de Deus, é muito simples de entender isso, quando a gente olha que a nossa inteligência é um dom. Então, se Deus nos deu toda uma capacidade técnica e intelectual, por que não usar isso pelo reino? No mínimo, fora da realidade. Ora, se o dom
é dado por Deus, o dom é para ser usado também no reino. Então, a gente precisa fazer uso disso com toda certeza. Então, eu acho que essa necessidade de profissionalização é muito importante para a gente. A lei, eu acho que vem para ajudar nesse processo, né? Deixa eu ver aqui, se tem mais alguma, se eu deixei passar alguma, mas eu acho que não. As outras, tem algumas ali que eram mais os comentários, outras são perguntas que já foram também respondidas. Tem uma aqui da Flaviana que eu não entendi direito. Só que fala sobre o ZAP, comprovante de depósito do dízimo, como pode ou não, eu não entendi. Eu acho que ela quis dizer se a pessoa manda o comprovante de depósito pelo WhatsApp, algo assim. Mas eu não entendi. Se você puder refazer a sua pergunta, Flaviana, eu agradeço. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. É que tinha um monte para cima. Gildo, ela refez aonde? Me mostra, por favor. Estou olhando aqui, tá, gente? Só um pouquinho. Se alguém mais tiver mais a ser enviado pelo Zap o comprovante do depósito do dízimo, pode. Ah, tá. Tipo, você colocar lá como uma opção, né, para a pessoa enviar o comprovante da sua contribuição para ser notificado lá, para ser colocado no banco de dados. Olha, aquilo que nós já respondemos em relação ao WhatsApp, né? Você possui hoje inúmeras ferramentas que podem, sim, auxiliar nesse processo. Eu imagino que mandar um comprovante de pagamento de dízimo para um telefone pessoal, né? Esse telefone fica exposto, a pessoa às vezes não faz por maldade, eu não estou dizendo que quem, né, dentro da igreja, o princípio é a boa-fé, imagina, ninguém faz por mal, mas às vezes a pessoa sai ali, vai na padaria e deixa o telefone em cima do balcão. Alguém pega o telefone, consegue desbloquear, porque geralmente são senhas difíceis, né? Data de nascimento do filho, data de nascimento da pessoa, o Lzinho, primeira letra lá, quando faz o desenhozinho. A pessoa desbloqueia o telefone e daí tem acesso a todas as informações. Pode utilizar isso de maneira diversa. Então, a gente não recomenda, a gente recomenda que a igreja possa sim ter uma ferramenta, já que não dá para não utilizar o WhatsApp, que o faça de uma maneira segura, né? Contrata uma ferramenta, utiliza ali, a ferramenta ela vai ter login, então vai ter log das ações, quem entrou, quem não entrou, e ali vai ficar tudo registrado, né? Então, eu imagino, a sugestão, a orientação é a igreja tomar essa precaução, utilizar uma ferramenta, né, ter uma orientação para fazer o uso correto dessa ferramenta, porque também não adianta botar a ferramenta utilizada de maneira inadequada, para que não tenha esse tipo de risco, porque às vezes não é por mal, pelo contrário, a pessoa não vai fazer uma coisa dessa. Hoje tem várias ferramentas, estou vendo aqui a Marluz, né? Marluz, tem a ferramenta, o Octadesk, que é uma boa ferramenta. A gente agora tem uma segunda ferramenta sendo lançada agora de uma empresa também, que eu trabalho, que é a Bicom, mas tem inúmeras ferramentas, tá? E é importante, não só a ferramenta, volto a falar, mas uma orientação correta de como utilizar a ferramenta, porque não adianta a melhor ferramenta na mão de uma pessoa que não tem experiência, vai acabar se machucando. Isso é que eu ia falar, existe uma questão importante nisso tudo. Por mais que você crie, você tenha plataformas, por exemplo, existem essas ferramentas de WhatsApp, elas têm um alto custo hoje ainda, elas não são tão baratas ainda, tá? Elas são novas, então o custo delas não é baixo, ele é salgado mesmo. E tem um outro detalhe, por exemplo, você pega as nossas secretarias paroquiais, a maioria delas tem as suas secretárias são pessoas que não sabem nem usar uma planilha de Excel. Pois é. Então, assim, é esse tipo de situação que se vive ainda na igreja que vai precisar ser revisto. Você tem pessoas, por exemplo, que administram uma comunidade paroquial e fazem um livro caixa ainda à mão, porque elas
foram contratados, aprenderam assim, foram fazendo e tal, mas não tem formação técnica, capacitação técnica. Então, isso são questões importantes que são levantadas aí. É claro que não vai se resolver tudo de um dia para o outro, mas, por exemplo, para os padres que estão aí, repensem o modo de contratar as pessoas, né? Repense a forma de fazer um processo seletivo, porque você precisa ter pessoas capacitadas para aquela atividade, né? A gestão, por exemplo, a pastoral do dízimo, eu até falava isso para o padre Carlos numa reunião que a gente teve, né? A pastoral do dízimo arrecada um monte de dinheiro para as dioceses e para a paróquia, mas é uma pastoral que, por exemplo, a maioria das dioceses não tem um profissional contratado para exercer a sua função de cuidar da pastoral do dízimo. Existe um setor. Então, uma empresa, por exemplo, o setor comercial que gera dinheiro, existe um departamento. Na igreja, não. Aquele setor que gera dinheiro, não, ele existe de alguma forma, mas não profissionalmente falando, entendeu? Então, olha quanto a gente precisa, de fato, crescer na dimensão de gestão. Na verdade, a lei, acho que o grande desafio de aplicar o que a lei pede é que nós precisamos repensar a gestão e a administração da igreja como um todo, né? E aí é interessante porque a lei nos exige olhar não só a parte administrativa e jurídica, mas integrar a parte pastoral, que muitas vezes a gente acaba separando. Exatamente. Isso vai ser. E o cuidado sempre, né, chamando atenção, porque eu imagino que se para uma empresa já dói, né, quando tem um vazamento de dados e uma pessoa é atingida, eu imagino para a igreja. Né? Exato. Se acontece um incidente, não é o dinheiro, porque mesmo que venha uma multa muito pesada, mesmo que aconteça qualquer tipo de penalidade, eu imagino que em algumas situações não é o dinheiro, é a maldade, né? Hoje a gente vê aí tantas e tantas coisas que é inacreditável, a gente nem, enquanto ser humano, enquanto cristão, enquanto católico, nunca imaginou que fosse assistir, mas, enfim, está acontecendo, e muitas vezes é isso, é uma mensagem, às vezes a menina ali, né, adolescente, tira uma foto mais ousada, daqui a pouco está a foto no WhatsApp do bairro inteiro, aquela coisa, poxa, é muito desagradável, porque uma pessoa que não foi de má fé cometeu um deslize, deixou ali, não se preocupou com a segurança, né? Enfim, isso tem acontecido muito, a gente assiste isso aí quase que diariamente, situações como essa, e eu acho que ocorrer isso dentro das igrejas, e a igreja se sentir responsável por esse tipo de situação, vai ser muito doloroso para todos nós. Então, eu imagino que realmente é importante começar todos a se preocuparem com essas informações, porque os crimes digitais, eles escalaram. Na pandemia, então, foi assim, foi um atrás do outro, o pessoal clonando o WhatsApp pedindo dinheiro, pessoas próximas, né? Você nem acreditava, às vezes, e até as pessoas às vezes até falavam, pô, mas não é possível, esse é um cara, não, esperto, como é que caiu numa dessa, né? Pô, mas eu achei que fosse, eles estão tão cada vez, mas por quê? A pessoa manda lá uma mensagem, a outra está desatenta, dá o código do WhatsApp para o outro. Sim. Então, são situações, assim, corriqueiras, bobas até, né, sob o ponto de vista de segurança, mas que o ser humano está tão na correria, acaba caindo e quando vê, já foi. Exatamente. O número de telefone, dependendo da mãe, se for a minha mãe, se alguém pegar o meu número de telefone e falar que eu fui sequestrada, é capaz dela pagar o resgate. Ela é tão preocupada, tão desesperada, que ela vai fazer isso achando que é verdade. Então, assim, tem mesmo que tomar cuidado com o número de telefone. Você imagina o restante, CPF, dados bancários, né? Enfim, renda, doenças, né? É muito importante a gente estar atento a isso. Gente, obrigado. A gente chegou no final da nossa terceira palestra. A gente tem a última às 19 horas com a Juliana. A gente deixou a Juliana, eu acho que não está aqui na sala, eu vou zoar com ela agora, mas depois aí vocês contam para ela. Mas a gente deixou a Juliana por último, porque ela é a melhor palestrante, assim, e tal, então a gente deixou nela, Richard. Ela é a top da galáxia e a gente deixou ela para encerrar. Tô brincando, porque na verdade eram os horários que encaixou para cada um, viu? Então a gente teve que organizar. Mas a Ju é muito boa, conhece bem, tem
um conhecimento muito bom sobre a lei, mas também sobre a igreja. A Juliana foi missionária, então circulou bem, foi econômica, tem um contato grande com a evangelização, e isso faz toda a diferença na hora de aplicar. Então é isso, aí às 19 horas a gente entra, a Ana já deve estar enviando para vocês o link da próxima palestra, e aí a gente se encontra daqui a pouco, tá bom? A gente para aquele café, sabe aquele café com aquela mesa grande, com as garrafas térmicas desse tamanho, assim, com leite, chá. Lá em Santa Catarina tem as cuca, né? Que é uma delícia. Oh, meu Deus, que saudade de uma cuca. Vocês nem sabem o que é, né? Quem não é catarinense nem vai saber o que é isso. Mas as cuca maravilhosas de banana, de maçã, de uva, os nordestinos cuscuz. Então, a gente vai agora para aquela mesa, certo? E daqui a pouco a gente volta às 19 horas para a última palestra, tá bom? Deus abençoe vocês e até daqui a pouco. Valeu, pessoal. Obrigado, boa noite. Valeu, já. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo.